Depois de 36 horas eu encarei um auditório pela primeira vez, e eu quero que isso seja muitas vezes, mas não foi a primeira vez que eu recebi o convite. Eu já tinha recebido outras vezes e pela primeira vez eu pude falar numa semana científica, acadêmica, e eu fiquei muito feliz porque eu venho orando há muito tempo para ocupar esses lugares, mas eu ainda não tinha recebido a direção de Deus para fazer isso. E aí, pela misericórdia do Senhor, depois de 36 horas de plantão, muito cansado, irmãos, eu me dirigi lá para a faculdade com meu PowerPoint, usei lá. Na verdade vai ser o primeiro de muitos. Não ficou muito legal não, hein, Gabriel? Muita informação, mas eu estava muito nervoso, no sentido de que eu precisava não me esquecer de detalhes, e para mim o trabalho todo é importante, e foi uma bênção. E eu fiquei pensando como nós somos desafiados à mudança, como nós no nosso dia a dia recebemos oportunidade de Deus para fazer e acontecer, mas por timidez a gente deixa passar algumas oportunidades. E esse texto, capítulo 37 de Gênesis, eu já ministrei aqui na igreja em outras oportunidades, mas nesse dia tem um quê de especial para nós, porque a grande pergunta é: o que tem motivado a minha alma, o meu eu? Quais são as referências na vida que eu tenho oportunidade de me manifestar e os desafios têm sido superados quando eu arregaço as mangas e faço alguma coisa diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer? Deus nos oferece oportunidade, irmãos, para contribuir com a vida do outro, mas muitas das vezes a gente fica esperando que o outro faça por nós, e a gente perde oportunidades de trabalhar as ferramentas que o Senhor tem nos dado. É nesse sentido que nessa noite eu trago uma palavra da parte de Deus, e o meu objetivo é que o Espírito Santo de Deus faça a gente enxergar coisas que estão escondidas dentro da gente, que faz a gente agir com timidez, mas não é uma timidez que vem como positivo na nossa vida, não. É uma timidez que nos coloca de lado, que nos suspende e que tira a potencialidade de cada um de nós. Ou se nós soubéssemos o futuro que Deus tem para cada um de nós, se a gente pudesse ter uma perspectiva do que Deus pode fazer através de cada um de nós, no lugar onde a gente está, nós teríamos um outro tipo de vida. E é isso que eu venho ministrar nessa noite, administrando o meu eu. E eu vou ensinar para vocês o que nós podemos pensar sobre o eu. Quem é o eu? Para não perguntar quem sou eu, a gente anda falando as coisas sempre na primeira pessoa do plural. A gente diz é a igreja, somos nós, e a gente parece que se perde nisso. Parece que a gente nunca aparece, porque a gente está sempre escondido no meio da multidão. Como é que a gente administra um eu que existe dentro de nós e que nunca aparece? Vamos pensar aqui, refletir na palavra. O capítulo é o 37 de Gênesis, que diz assim:
E Jacó habitou na terra das peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Esses meninos são irmãos, mas não são as melhores companhias. Isso aqui são irmãos de disputas. Mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eu sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e trazer-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse: aquele varão foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-no, e lancemo-lo
numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. A poder no sangue de Jesus. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrame sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e os seus camelos traziam especiaria e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a este ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou aos seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Pai, olha para nós. Às vezes nós somos obrigados a contar a história que nos contam. Às vezes nós somos obrigados a deduzir histórias, porque o outro deixa para a gente subentendido. Mas olha para nós. Todos aqui têm uma história. E nós queremos, nesse lugar, que esse auditório
e que os ouvintes que vão ouvir da tua palavra sejam abençoados, no nome de Jesus, e que a história seja compreendida, no nome de Jesus. Eu começo a palavra pelo final, quando os irmãos de José fazem aquelas ciladas todas, inventam uma narrativa, faz um subentendido, a narrativa que José, e aí está aqui, ó, no verso 32, enviaram a túnica e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Mas agora observe que daqui o pensamento acelerado de Jacó constrói uma narrativa, e os seus filhos não desfazem a narrativa pensada por Jacó. Aqui, e conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Essa indução que muitas das vezes vem ao nosso coração, gente, e a gente passa a viver esse drama aqui. Eles fizeram isso com Rubem, e agora está fazendo isso com o pai. E aí toda uma história acontece de derramar de lágrimas. Há um pensamento aqui interessante para todos nós. Quando essas coisas acontecem com a gente, que a gente é pego de surpresas e narrativas que inventam para conosco, e essas narrativas viram verdades em nossa vida. Quem é que pode esclarecer uma outra verdade que contrapõe essa verdade por nós percebida? Vocês já pensaram quanto nós somos todos os dias levado a crer em histórias que nunca aconteceram? Ou não? Já pararam para pensar como no dia a dia nós somos levados por nós mesmos a acreditar, e por essas coisas a gente ora, e por essas coisas a gente chora, e por essas coisas a gente desiste da vida, e por essas coisas a gente deixa de ser a gente. Mas eu tenho uma palavra libertadora de salvação da parte de Deus para você, enquanto pessoa, e para mim enquanto eu. Independente daquilo que a gente desconhece, Deus sabe o que está fazendo conosco no nosso dia a dia. Nada foge da história de Deus em nós. Soren Kierkegaard, ele trabalha o desespero humano. Desespero, todos nós sabemos o que é desespero. E ele era filósofo cristão. Ele percebe que os homens são desesperados, e o cristão é assim. O cristão não sofre, ele nega sofrimento. Tem uma igreja que diz: pare de sofrer. A crítica de Soren Kierkegaard foi essa para a igreja dinamarquesa. É porque parece que inventaram uma narrativa que não cabe bem no ser humano que sou eu e é você. Esse texto está carregado de desespero, e ele diz que o desespero é uma doença, e o único remédio para essa doença é a fé, é a força, é uma motivação que a gente encontra no mais profundo do nosso ser,
que acha Deus. Como é que ele trabalhou isso? Ele disse: o ser humano é homem. Mas o que é o homem? Ele fala: o homem é espírito. Aí ele fala: mas o que é o espírito? Ele fala: mas o espírito sou eu. Mas ele pergunta de novo: quem sou eu? Ele diz: eu sou uma síntese entre o infinito e o finito, entre o mortal e o temporal, entre a realidade e a possibilidade. Depois ele diz: entre a possibilidade e a necessidade. E aí ele diz assim: então nisso o homem é uma relação de coisas opostas. E aí você leu as coisas temporais e as eternas. É isso que Kierkegaard está dizendo. Uma coisa é daqui e outra coisa transcende. Isso é paulino. Isso é paulino. Aí ele diz assim: o homem é uma síntese. Quando ele mergulha na sua interioridade e ele passa a existir no seu eu. Aí ele diz assim: o eu tem 3 modos de existir. O primeiro, no inconsciente, que nega a sua existência. Tudo é todos, são todos. Nunca ele aparece, ele é multidão. Você já viu Jesus curar a multidão? Jesus vai trabalhar o centurião de Cafarnaum e o empregado dele. No meio da multidão aparece a mulher do fluxo de sangue. A multidão vai ficar a ver navio e aquela mulher vai ser curada. Porque a multidão, ela não quer aparecer. E a gente fala isso o tempo todo: nós somos igreja. Quem é você como igreja? Quem sou eu como igreja? O que eu faço na minha vida como igreja? Depois ele dá o segundo modo de existência: eu não quero ser eu. Ele diz: eu não quero ser eu não quero me assumir. Eu gosto de ter inveja. Eu desejo o que o outro tem. Não se assume. Esse é o segundo modo. Os irmãos de José sabem que José vai liderar, e eles passam a ter inveja de José, porque eles querem o lugar de José, e eles ficam armando cilada. E qual é o terceiro modo? O terceiro modo sou eu me reconhecendo nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, do jeito que eu sou, na minha identidade, na minha cor preta, no meu nariz grande, no bairro onde eu moro, na família onde eu nasci. Eu sou consciente de mim mesmo. Eu falo dos meus sonhos sem problemas. Eu sei aonde eu moro. Eu estou comprometido a comprar e pagar. Eu estou comprometido a sonhar e realizar. Eu estou comprometido com o meu eu. Kierkegaard, no século XIX, trabalhou isso para a igreja luterana. Vamos pensar aqui a gente hoje, nessa visão de José, os
teus sonhos, os teus desejos, se o teu pensamento estiver de acordo com o pensamento de Deus, se você entender que você é a realização de um sonho de alguém, você já tem esse espírito dentro de você, você já tem essa capacidade dentro de você, o próprio Deus. Suas 2 filhas são formadas. Essa capacidade que a senhora teve de realizar esse desejo das suas filhas, isso é lindo demais. Eu imagino como a senhora trabalhou para ajudar. Eu imagino como a senhora disse: não vai dar para mim não, minha filha, mas vai dar para você. Esse desprendimento, esse assumir-se, ele está dizendo, é uma possibilidade com a necessidade, é uma síntese. Você pode ver o sentido histórico, o sentido. Meus irmãos, o passado nesse texto é sempre que ficou aqui atrás. José tinha tudo para não ir para frente, mas cada vez que os irmãos colocavam ele para frente, e é isso que Deus quer destravar sua mente nessa noite. A gente pode ir para frente, sendo empurrado por alguém, mesmo que a gente não queira, mas a gente pode trazer perspectiva, o futuro como possibilidade no lugar onde a gente está hoje. É um poder ser. Possibilidade significa isso. Todas as vezes que você falar a palavra possibilidade, é um poder ser, é um tornar-se. Você e eu, quando eu escrevi aquele hino, o futuro, pois quando se sonha, o futuro se antecipa. Eu não tinha nem noção que eu estava dizendo, isso é possibilidade. Quantos já ouviram? Tudo é possível. É a fé que nós precisamos ter, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A fé é como remédio para o nosso eu. O nosso eu, que muitas das vezes, gente, parece perdido, parece abandonado, mas aí a gente vai puxando a possibilidade, a gente vai dizendo, Deus está no meio dela e não será abalada. A gente vai dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. A gente vai dizendo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E a gente vai levantando. José tem uma túnica assim, e a túnica diz que ele vai liderar. Todos nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Contra ti não há encantamento. Foi isso que Balaão teve que ouvir e teve que falar contra aqueles que estão cobertos com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus na cruz. Ele nos protegeu. Ele nos garante vitória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Você pensa que você está sozinho? Você está com seu eu. E aliás, solidão para Kierkegaard é um momento onde o crente tem a possibilidade de estar numa relação consigo mesmo e pela fé alcançar Deus. Quantas vezes você é solitário no teu quarto, dentro da cova, no deserto, vendido pelos ismaelitas por 20 moedas de prata,
derrota. Deus não te livrou, Ele te livrou sim, porque você não estava sozinho, mas estava com uma palavra de promessa. José era o 11º filho. Rubens estava pensando que era ele que protegia. Os irmãos estavam pensando que era eles que determinavam sobre a vida de José. Mas José tinha sonhos. Todos monstros de vocês se curvaram a mim. Todas as estrelas do céu e a lua se curvaram a mim. Tempo atrás Deus me deu a palavra. Quem consegue administrar a realidade do seu sonho vai conseguir administrar o sonho quando virar realidade. Sonhar é poder ser, é poder ter. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Lembra? Lucas 1,37. Como acontecerá isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem olha para você está pensando que você está indo para o Egito. Está indo para o Egito para ser vendido. Quem olha para você parece que já sabe até o seu destino. Fatinha vai cair, vai tropeçar daqui a pouco, porque a gente vai armar cilada para ela. Há poder no sangue de Jesus. Ninguém vai frustrar os desejos do Senhor. Isso é Jó 42, capítulo 2. Eu sei que tudo podes. Eu sei. Está na primeira pessoa. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que você tem olhado? Como é que você tem sonhado? Como é que as pessoas têm te visto? Os irmãos de José o chamavam de sonhador. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de compartilhar os meus sonhos. Alguém diz assim: pastor, mas o diabo, o que é o diabo? O diabo só faz aquilo que Deus deseja. Mata os filhos de Jó, destrói a fazenda de Jó, mas no capítulo 40 manda 3 amigos que infernizam a vida de Jó. Deus fala com os homens através de sonhos. Quando você sonhar, você fala assim: Senhor, o que tu desejas para mim nesse lugar? Senhor, o que tu desejas comunicar comigo? A gente precisa assumir o eu que é a gente. A gente precisa sair do meio da impessoalidade e colocar no centro e fazer o que Davi fez. Quem irá matar o gigante? Ele disse: eu irei. Rapaz, José tem 17 anos. E ele está compartilhando sonhos pesados. Eu vou. Eu queria, nessa noite, você que está me ouvindo, talvez a gente nunca vá conhecer, mas isso aqui é palavra. É palavra. Eu queria te dizer, você pode estar no meio dos irmãos, no meio do teu conforto. Isso não significa que é o melhor lugar para sonhar. Meu irmão, se você não se comprometer com os sonhos que Deus tem te dado, ele não vai sair da tua mente. Enquanto todo mundo está viajando, você não tem objetivos? Investe o teu dinheiro para comprar aquilo que você deseja. Você nunca vai poder realizar o meu sonho se antes não realizar o teu.
E eu preciso entender que eu preciso ajudar você primeiro realizar o teu. Você bem, o Egito não vai passar fome. Mas pastor, estão me jogando dentro da cova. Fique em paz. A cova poderia estar cheia de água para te matar. Respire. Você não morreu. Eu gostava do conjunto da União Feminina que a minha mãe cantava. Quanto mais as horas passam, mais eu sei que o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser agora. Eu só sei que Jesus vai vir ao teu refúgio, ao teu consolo. Pode chorar, Jacó, porque Deus guarda José e os seus sonhos. Talvez você nessa noite está derramando lágrimas provocadas por outro que não tem coragem de sonhar o que você sonha. Mas eu venho aqui investido do Espírito de Deus para dizer: se os teus sonhos vêm da mente de Jesus, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Raquel pega Jacó, torce e disse: dá-me filho, senão eu morro. Mas ele falou: como é que eu posso te dar filho? O Senhor que fechou a tua madre. Ela foi e começou a orar. Eu quero te dizer, a última palavra ainda sai da boca de Deus para a tua vida. Fecha a porta aqui, fecha a porta ali. Meus irmãos, toda a sua história tem um sentido. Você não está aqui existindo à toa. Deus estava lá, naquele lugar onde você nasceu. E a história de sentido, que eu estou muito preocupado com o meu passado, pastor. Não, fica tranquilo. Você só é quem você é por causa da tua história. Se você não tivesse vivido nada disso, entende o que o pastor está dizendo? Porque a nossa história, no nosso eu, faz parte do processo. É uma linha. Quanto vale essa palavra? Liberta. Nesse sentido, não vale a pena preservar José. Por que a gente tem que ter inveja de José? Deixa ele com a túnica. Deixa ele, já está eleito, ele vai governar. Deus já está com ele, o Espírito de Deus já está sobre ele. Deixa José, que José sabe. José está disposto a fazer coisas que a gente não vai fazer. Meus irmãos, quero também falar uma outra coisa. História de libertação, sai fora disso. Para o seu eu, Deus sabe o teu melhor. Algumas pessoas dizem aqui: Deus restaurou meu casamento. Glória a Deus, mas o meu não. E eu não sou abençoado por Deus por causa disso? Há poder no sangue de Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu trago comigo as marcas no meu peito, na minha alma. Jesus continua sendo o centro, mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo no choro, mesmo na derrota. Eu continuo me sentindo vencedor. Quem determina a saída e a entrada é o Senhor. Os irmãos de José têm péssimas fama.
tem péssima fama. Isso não me faz melhor do que ninguém. Eu estou assumindo o meu eu. Você vai sair daqui assumindo o teu eu. E é esse eu que Deus está preparando para honrar. Os humilhados serão os que têm fome e sede de justiça, sentarão na mesa do banquete. Você não precisa ter um coração rancoroso. Você não precisa ter inveja dos seus irmãos. Você não precisa desejar o que o outro tem. Seja simplesmente você. É para continuar dando? Continua dando. É para continuar amando? Continue amando. Depois vocês leem lá nessa perspectiva o reencontro de José e seus irmãos. Ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. É a concretização daquilo que Deus é na vida deles. Sabe aquela chave de ouro? Você vai sair daqui assumindo a realidade dos teus sonhos? Eu nem sei o que é que você sonha, mas sonhe. Quando a gente assume a realidade do sonho da gente, nós vamos administrar o sonho da gente quando se tornar realidade. Pega essa palavra. Você quer ficar de pé? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Você vai continuar sonhando, amém? E apesar dos obstáculos, você vai crer que você vai realizar os teus sonhos, mesmo que eles sejam absurdos demais. Vamos orar. Pai, te dou graças nessa noite, porque o Senhor é Deus de paz. Desperta-nos. É ouvir com discernimento. É não ficar perdendo tempo olhando para Rubens, Simeão, Levi. Eles estão mais perdidos do que a gente. A gente é um eu que sabe para onde a gente quer ir. Eu abençoo cada irmão aqui nessa noite. E aonde essa mensagem chegar, que haja um destravar do ouvido daquele que vai ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu oro por você, para você realizar o teu sonho. Você ora por mim, para eu realizar o meu sonho. E quando eu me realizar o meu sonho, eu vou compartilhar com vocês. E quando vocês realizar os sonhos de vocês, eu vou participar dos sonhos de vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga